Olá, sou a Santa Maria Silveira, sou doutora em comunicação social, tenho vasta experiência na área de assessoria de imprensa jurídica e eu estou aqui para te dar algumas dicas dentro do Intelecto Indica sobre como escrever um bom texto jurídico. O bom texto jurídico é positivo pelo simples fato de que você estará fazendo uma espécie de marketing de conteúdo, ou seja, você estará criando conteúdo relevante que vai suscitar o interesse e o compartilhamento de centenas, talvez milhares de pessoas. E esse compartilhamento vai atrair positivamente, como referência ao seu nome e ao nome do escritório. Por isso que o artigo jurídico ele tem um papel tão importante na sua divulgação pela mídia. Uma das coisas fundamentais num bom artigo são os títulos. E eu separei aqui alguns tópicos para que a gente possa rever. Então, a primeira coisa que o título deve fazer é sintetizar a ideia. Então, para sintetizar a ideia, por exemplo, se a pessoa fosse escrever um artigo sobre a questão do estupro coletivo, por exemplo, e como as mulheres vêm tendo uma série de problemas com a divulgação desses vídeos pelas redes sociais e tal, e colocasse o título, por exemplo, de Silêncio dos Inocentes. É um título que, de uma certa maneira, sintetiza um pouco o fato de os atores daquele crime estarem, de uma certa forma, calados, impossibilitados de colocar toda a sua angústia, toda a sua problemática enquanto vítima. Um segundo ponto é instigar o leitor. Então, um bom título sempre chama o leitor para a leitura. Certamente que o autor também é um indicativo. Então, por exemplo, os ministros do Supremo. Então, quando eu trato de questões de direito constitucional, se eu tenho um artigo escrito por um ministro do Supremo, isso certamente vai atrair a minha atenção. A terceira coisa seria vender uma ideia. Então, um título mais burocrático é menos atrativo que um título mais instigante, mais criativo. Então, procure sempre colocar títulos instigantes, e não títulos descritivos no seu artigo. E, por último, eu colocaria número razoável de toques. Então, não fazer títulos longuíssimos, mesmo que eles expliquem a sua tese, o que você quis abordar no seu artigo, né? Então, podemos até citar como exemplo alguns aqui que eu selecionei. Por exemplo, STF abandona papel contramajoritário de guardião da Constituição. Acho que poderia até ficar, STF abandona papel de guardião da Constituição. Acho que ficaria mais instigante e menos cansativo. Segundo, a prepotência e onipotência daqueles que devem prezar pelas leis. Então, também ele poderia ser resumido, como STF expõe prepotência e onipotência ao zelar pelas leis. Terceiro exemplo, liminar retoma debate sobre compra de imóvel rural por estrangeiro. Então, debate sobre compra de imóvel rural por estrangeiro é retomado. Quarto exemplo, adesão do Brasil à Convenção sobre a Eliminação de Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros. Então, sintetizar por Brasil adere à Convenção para a Eliminação de Exigência de Documento Público Estrangeiro. Então, esse tipo de coisa podemos ir fazendo para, de uma certa forma, atrair nosso leitor. Então, eu selecionei aqui também uma série de exemplos de bons títulos. Então, esses bons títulos, eles fazem o quê? Eles são curtos, eles são instigantes, expõem o tema de uma certa maneira que o autor quis abordar. Então, temos aqui
Raízes da opressão. Serve para qualquer coisa, da Venezuela ao Brasil, serve para muitos temas esse título. Silêncio dos inocentes, também qualquer questão que tenha, de um lado, oprimidos e opressores, eu posso usar. A República dos Mosquitos é o Brasil da Zika e da dengue. Refugiados, crise de solidariedade. Sem dúvida, o que está faltando na grande questão dos refugiados é a solidariedade humana. O pântano chegou ao volume morto. Eu acho que é uma figura que sintetiza tudo que foi a nossa crise hídrica. A questão estudantes não podem esperar. Coloca também a questão do debate da reforma do ensino no Brasil. Democracia se constrói com diálogo, aponta a questão, de uma certa forma, de uma arbitrariedade dentro do Estado brasileiro. A mácula da ilegalidade, também um artigo prêt-à-porter, que serve para qualquer coisa. Por quê? Porque toda ilegalidade, sem dúvida, é uma mácula. E, por último, teríamos aqui o novo CPC, que ainda não entrou em vigor, que também seria uma análise desse diploma legal antes da entrada dele em vigor, certo? Que também é um título curto, mas que, na época, antes da publicação do texto e da sua entrada em vigor, ficava realmente, dava um nome instigante para o título.